perder aquele medo que muitos terapeutas têm quando eles estão começando e mesmo quando eles querem atender o seu primeiro cliente? Muitos se sentem inseguros, vem aquele senso de responsabilidade, né? De prudência, tipo, meu Deus, eu tenho que ser prudente nisso, eu tenho que ser responsável naquilo. E a gente tem que entender e compreender o limite ou mesmo o equilíbrio das coisas, de não ter uma autocobrança, mas ao mesmo tempo ter responsabilidade por aquilo que estamos fazendo dentro do consultório. E eu acho que é aí que vem um pouco da insegurança que muitos têm. Então hoje eu quero falar com você sobre como blindar a sua autoconfiança, alguns toques especiais, algumas dicas que para mim fizeram total diferença e eu sei que ajuda muito os nossos alunos do Top Terapeuta a também se sentirem mais confiantes e principalmente ter a postura ideal na arte de ajudar o outro, saber o equilíbrio do dar, do receber, o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode. E eu acredito que o nosso bate-papo de hoje também vai clarear muito para quem tem essa insegurança, para quem está em dúvida, para quem não sabe como agir com o seu cliente diante de uma postura ideal entre cliente e terapeuta. Então vamos juntos para falar mais sobre isso hoje. Bom, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar e que eu repito muitas vezes nos meus vídeos, até porque foi uma das coisas que mudou muito a minha postura, é aquela postura do salvador que muitos de nós terapeutas têm. Até porque, gente, se nós formos olhar friamente, né, se nós formos refletir profundamente sobre isso, a gente sabe que muitos dos terapeutas, dos profissionais dessas áreas, ou mesmo pessoas que querem ajudar outras pessoas, elas têm uma necessidade emergente de fazer isso, aquela coisa de salvar o mundo, né? Meu Deus, eu sou um terapeuta que estou aqui para salvar o mundo, eu quero ajudar a salvar o mundo. Só que, na verdade, isso é um desejo da sua alma de você salvar o seu próprio mundo. Eu levei um tempo para aprender isso, porque quando eu entrei nas terapias holísticas, e até tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, e hoje eu já mudei um pouco o conceito. Eu mesma já mudei a maneira como eu pensava alguns anos atrás. Eu tinha aquela ideia de que, nossa, a terapia holística tá aqui para salvar o mundo. Não, gente. Não é a terapia holística que está aqui para salvar o mundo. É tudo que existe nesse mundo que está aqui para salvar o mundo. Quando a gente se coloca nesse lugar de muito grande, né? Meu Deus, eu estou aqui para salvar o mundo. Você vai para um lugar em que você nunca vai dar conta de ajudar o outro, porque você quer abraçar o mundo e você nunca vai ser capaz de fazer isso. Todas as pessoas que vivem neste mundo estão aqui para cumprir com algum papel. Todos estão aqui para fazer algo pelo mundo. Só que todo o processo de salvar o mundo começa quando eu salvo o meu próprio mundo. Então, o lugar que você dá conta de ajudar é o lugar em que você está salvando a si mesmo. Quando você tem esta postura diante da vida e você se coloca no seu lugar diante dos papéis que você exerce, você está apto a fazer algo por alguém. Então, por isso que até mesmo nas constelações familiares, o próprio Bert Hellinger, Sophie Hellinger e todo esse movimento que existe, né, em busca de a gente estar no nosso lugar, falam muito e recomendam muito que a gente faça um exercício de tomar a vida a partir daqueles que nos deram a vida. Então, quando você aprende a se colocar no seu lugar de filho, de filha, você faz esse exercício todos os dias, de mentalizar, de sentir, de perceber que você está aqui e que o primeiro papel que você exerceu aqui é o de filho, você começa a encontrar mais equilíbrio nos papéis que você exerce, diríamos assim. Não sei se a palavra seria um equilíbrio, mas você começa a estar nos lugares ideais e nos lugares em que você dá conta de fazer o que você veio fazer em cada um dos papéis que você exerce. Acho que essa ideia é muito mais interessante, né? Tem mais a ver com a proposta do que eu tô falando aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer o medo de ajudar o outro ou aquela insegurança que nós temos quando a gente tá nesse papel de começar a ajudar as pessoas é você estar no seu lugar. Quando você aprende a estar no lugar em que você dá conta de ajudar, você tem mais força para ajudar o outro. Então, por isso que se colocar no seu lugar de filho, ter essa mentalidade de que eu não tô aqui para salvar o mundo, eu estou aqui para salvar o meu mundo em primeiro lugar, para ter força para ajudar as pessoas que estão precisando salvar os seus mundos também. Então isso foi uma das coisas que virou uma chave muito importante para mim e vira uma chave muito importante para os nossos alunos quando eles entram nos meus cursos. Esse é o primeiro item essencial para que a gente comece a blindar a nossa autoconfiança como profissional, tá? O segundo ponto que eu quero falar aqui com você, que é uma coisa que eu vejo acontecer muito frequentemente e eu também caí nessa armadilha, que é tornar o nosso cliente um salvador. Hã? Como assim, Kátia?
Eu não sei se você entende disso, já estudou isso, já viu isso em algum lugar, mas às vezes o terapeuta está desesperado por dinheiro e ele transforma o cliente no salvador da vida dele. Às vezes o terapeuta está desesperado em busca de reconhecimento e tudo que ele mais quer é que o terapeuta reconheça as habilidades, o terapeuta quer que o consultante reconheça as habilidades dele. Ou às vezes o terapeuta ele está em busca do olhar da mãe, do pai, de alguém que faça o papel daquilo que ele acha que não recebeu dos pais dele e ele tenta encontrar isso no seu cliente. Que papo doido isso, né, gente? Mas isso é muito frequente de acontecer, felizmente ou infelizmente. Às vezes a gente está projetando tudo aquilo que a gente deveria buscar internamente ou está na busca, a gente projeta no nosso cliente. Então a gente quer desesperadamente que o nosso cliente ame o que a gente faz porque a gente está em busca de reconhecimento. A gente quer que o nosso cliente seja o nosso pai ou a nossa mãe inconscientemente. Então a gente projeta nele algumas carências internas, achando que ele vai nutrir, ou que o nosso trabalho como terapeuta vai nutrir aquilo que a gente não está buscando naqueles que nos deram a vida. Por isso que o que eu falei antes, de você encontrar o seu lugar como filho, vai te ajudar nisso também. Você não tem que projetar no seu cliente as suas dores. Você tem que estar no seu lugar para ajudar o cliente com as dores dele. E é aí que alguns terapeutas se sentem impostores do seu próprio trabalho. É aí que muitas vezes algumas pessoas, alguns terapeutas acabam se perdendo no meio do caminho e essa insegurança e esse medo de ajudar o outro vai tomando conta. Porque de fato você não está fazendo por você tudo o que você deveria estar fazendo. E uma das coisas que eu aprendi também e que eu estudo muito nessa arte toda de ajudar é o fato de você fazer aquilo que você promete para si mesmo e cumprir com as suas promessas. Não há nada pior do que você prometer algo para si e não cumprir. Quando você faz isso, você entra num lugar em que você transforma o seu cliente no salvador, porque você vai querer projetar nele aquilo que você não tá nutrindo em si mesmo. E esse caminho é muito perigoso, gente. E é aí que muita gente se perde. Então, por isso que o início do que eu falei aqui, em que você se coloca no seu lugar, em que você aprende a não ser o terapeuta salvador, faz com que você não transforme o cliente num salvador. Porque essa dinâmica pode acontecer. Tanto do terapeuta se colocar nesse lugar, quanto você transformar o seu cliente no salvador da sua vida. Você não pode querer desesperadamente lotar a sua agenda para que os clientes paguem suas contas. Enquanto você tiver esse pensamento de escassez, em que você quer que o cliente resolva os seus dilemas financeiros, você vai estar num lugar perigoso, porque você vai transformar o seu cliente num salvador. Esse lugar aí para o cliente é muito pesado. Eu já cometi esse erro, de querer que o meu cliente transformasse a minha vida. E na verdade, o processo todo é interno, para que então o cliente venha e me ajude a conquistar aquilo que eu desejo. Porque essa dinâmica de troca, ela vai acontecer, ela é saudável e ela tem que acontecer, onde você presta um serviço e o cliente te paga por isso. Ele vai sim ser alguém que vai contribuir com o seu crescimento profissional, financeiro, claro que sim. É por isso que nós temos os clientes. É lógico que sim, né? Essa dinâmica é normal, é natural. Porém, o que a gente não pode é projetar carências, projetar escassez, ter essa mentalidade de escassez na hora de criar a dinâmica com o nosso cliente. A gente tem que entregar o nosso melhor. Você tem que estar sempre com aquela sensação de que você fez tudo pelo seu cliente, que você realmente entregou tudo que ele precisava, que você fez o melhor trabalho. Inclusive, uma das coisas que eu mentalizava quando eu ia atender os meus clientes, eu sempre fazia a mesma mentalização. Primeiro, eu me imaginava no meu lugar de filha, então eu mentalizava minha mãe do lado do coração, meu pai do lado do outro lado, né? Esquerdo a mãe, direito o pai. Respirava fundo, mentalizava eu no meu lugar, em primeiro lugar, eu no meu lugar de filha, para que eu pudesse estar no meu lugar de terapeuta. Depois, eu, na preparação energética, eu mentalizava que do meu lugar, do lugar que eu dava conta, como eu poderia estar disponível para ajudar o outro. Eu dizia isso mesmo para mim. Do meu lugar, do lugar que eu dou conta de ajudar, como eu posso estar disponível para ajudar esse cliente que está chegando. E que hoje seja o melhor atendimento da minha vida. Para todos os clientes, eu focava nisso, em fazer o melhor atendimento da minha vida. E eu me colocava entregue naquele movimento de ajudar. Tudo que estava ao meu alcance. Então eu tirava aquela coisa da autocobrança, mas ao mesmo tempo eu me colocava numa posição responsável diante do meu cliente. Que é diferente, né? Uma coisa é a cobrança, uma coisa é você se anular, uma coisa é você travar a sua vida porque você se cobra. Outra coisa é você ter responsabilidade, é você ter prudência, sabe? É ser prudente na hora de ajudar, é você saber onde está o seu limite, até onde eu consigo fazer por aquela pessoa e até onde a pessoa precisa fazer por ela. Porque eu não sou pai e mãe, eu sou terapeuta. Então, o meu papel é orientar, é ajudar, não é fazer pelo meu cliente. Quem tem que fazer é ele. E eu preciso colocar essa consciência no meu cliente já no primeiro atendimento, para que ele saiba que ele tem que cumprir
cumprir com aquilo que for conversado, com aquilo que a gente combinar, e que ele tem que fazer a parte dele. Não é você que vai fazer por ele, ok? Então, pra mim, esta é a postura ideal. É a postura responsável que o terapeuta começa a ter quando ele inicia o processo de atendimento, quando ele começa a atender os primeiros clientes. E aí você pode estar se perguntando, ok, mas como é que eu sei que eu estou verdadeiramente ajudando o outro? Primeiro, saia da postura de salvador e incorpore a postura de terapeuta. Segundo, confie que você está entregando o seu melhor e realmente faça isso. Porque se você não estiver fazendo o seu melhor, você vai se sentir em dívida com a outra pessoa. Se você está sempre com a sensação de que você não está fazendo o que poderia pelo seu cliente, alguma coisa está em desalinhamento e você precisa olhar para isso. Porque aquela pessoa que está sentindo que está em dívida, que está devendo para o outro, é porque não está realmente se entregando. Não está fazendo, gente. E aí vem a perguntinha mágica que eu sempre faço, né? Você tá realmente fazendo 100% de você na arte de ajudar as pessoas? Você tá fazendo 100% por você na arte de se autoajudar? Acho que essa é a pergunta que tem que vir em primeiro lugar, inclusive, né? Porque eu só vou ser capaz de ter força e energia para ajudar o outro se eu estiver fazendo por mim. Então, primeiro eu tenho que me perguntar, ok, eu não tô devendo nada para mim? Eu tô realmente cumprindo com o que eu prometo? Porque é nesse lugar em que eu faço por mim que eu consigo ter força para fazer pelo outro. E aí a segunda pergunta é, estou fazendo 100% na arte de ajudar o outro? Estou realmente fazendo 100% para ser terapeuta e estar nesse lugar de ser terapeuta e ajudar o outro? Essas são as perguntas para você refletir, para você pensar e para você ter essa consciência cada vez mais presente na sua vida. Eu digo para você que mais do que atitudes, mais do que ter a parte prática, porque eu sou muito pragmática para as coisas, né? É você ter essa consciência que te torna confiante no processo. Tudo isso foi o que fortaleceu minha autoconfiança e é uma das coisas que a galera me pergunta muito. Nossa, como você é confiante hoje, Kátia? Às vezes eu me sinto até mal de te ver tão confiante nas coisas que você fala. Não sei se eu vou chegar nesse lugar que você tá hoje. E sim, você vai. Você tem que só ter certeza de que você realmente tá sendo responsável com você em primeiro lugar, tá cumprindo com as suas promessas e em segundo lugar, cumprindo com aquilo que você se destina a fazer pelo outro. Se você fizer isso, com certeza essa balança vai estar sempre equilibradinha e você vai ficar sempre confortável quando você está diante de um cliente, diante de alguém, ou mesmo fazendo algo para ajudar outras pessoas. Combinado, meus amores? Se gostou, compartilha. Esse papo foi profundo, né? Foi meio filosófico hoje. Mas eu acho que vai contribuir muito com a jornada de quem está se sentindo inseguro hoje para ajudar as pessoas e ser terapeuta. Tá certo? Então, compartilha se você lembrou de alguém que precisa ouvir tudo isso, dá o seu joinha pra gente saber que você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.